Bom dia a todos. Esse capítulo de hoje, né, fala muito aos nossos corações, porque a gente vê um milagre, né, um milagre aí que aconteceu, dele se soltar ainda, isso é muito, muito lindo esse capítulo. Mas vamos iniciar aqui no capítulo primeiro, que fala aí dessa mentira, né, de Ananias. E Ananias e Safira, eles venderam a propriedade e eles reteram parte do dinheiro, né, mentindo sobre o valor total da venda. Aí Pedro confronta Ananias com essa mentira, apontando que ele não mentiu aos homens, mas mentiu para Deus. Muitas as pessoas elas acham que elas não podem esconder, que elas escondem de Deus, né? Mas tudo que é feito aqui, né? Tudo que nós fazemos, às vezes a gente acha que não tá, eu vou esconder isso de fulano e tal, mas de Deus a gente vê como é o pecado, né? Os levou à morte, né? Por quê? Porque eles tentaram enganar um homem de Deus mentindo para o Espírito Santo. A oferta, ela era voluntária, mas a intenção deles foi mostrar algo que eles não eram. E isso irritou o Senhor. Eles poderiam muito bem, né, avisar, falar o valor que ele tinha vendido a terra, ofertar voluntariamente um valor, mas eles mentiram para Pedro, né? E isso aí fez com que eles pagassem com a vida. Então a igreja primitiva era assim. Eles cresciam, né? Eles cresciam em graça. Aqui está falando aqui que eles se davam tudo, né? Eles dividiam tudo, partiam pão. Deixa eu ver onde é que está escrito aqui. Eles dividiam tudo, eles partiam, então eles eram uma família ali. Eles começaram juntos aquela igreja ali mesmo, né? Que era uma igreja, que eram pessoas reunidas, e eles dividiam tudo. E aí veio, né? Cada um vendia seus bens e iam dividindo entre si. E veio Ananias, né? E Safira fizeram isso. Aqui em Atos 5,12 fala: regidos pelo poder de Deus, a igreja primitiva continuava a crescer. Era cada vez maior o número de pessoas que era acrescentada à comunhão. Então, tinha milagres acontecendo ali entre eles, né? Pedro curava muitos enfermos, muitas pessoas que estavam oprimidas, né? Procuravam eles e lá encontrava a cura, né? Por quê? Porque eles já tinham toda a autoridade para poder curar. E aqui no 17 fala que movidos por inveja, as autoridades religiosas perceberam o crescimento da igreja e ordenou a prisão dos apóstolos, na tentativa de inibir e de parar a obra de Deus. Esse episódio aqui que fala sobre a mentira, né, e o engano, voltando aqui, mentir para a comunidade e mentir para Deus, né? É o que eu falei. Às vezes as pessoas acham que elas podem mentir para a comunidade, mas para Deus não se mente. Muitas vezes as pessoas elas fazem coisas para agradar homens, agradar a religião, né? E aí acaba que o coração dela fica. Tem muitas religiões que têm ordenanças, né? Que às vezes a pessoa não pode cumprir tudo. E aí elas mentem praticamente porque não consegue fazer tudo, entendeu? São ordenanças que é de homens.
Então a pessoa ela fica ali tentando se enganar e acaba enganando a Deus, né? Então essa é a importância aí da integridade, né? A importância da honestidade. Quando a gente fala de fé, a gente tem que ser honesto com nós mesmos e honesto com Deus. E Pedro aqui, como líder, ele confronta esse pecado, né? Ele confrontou o pecado de Ananias e de Safira. E isso aqui fala também do papel do líder, né? Em manter os padrões bíblicos e a lidar com o pecado que é revelado. Então, assim, é muito importante, né? Quando a igreja está em comunhão. Hoje tem o papel da liderança, tem o papel ali dos presbíteros, né? Quando acontece alguma coisa na igreja, eu não sei se vocês já participaram de reuniões de lideranças. Então, assim, a gente vê que o pastor, o presbítero, eles têm o poder, assim, de repreender a pessoa quando ele vê né? Quando tá com um pecado, né? Um pecado, assim, que não agrada ao Senhor. E muitas vezes essas pessoas, elas são, elas têm cargo na igreja, ou às vezes ela tem alguma coisa na igreja, então assim, realmente tem que ter esse olhar, né? Esse olhar da liderança da igreja, do presbitério da igreja, para com esses membros, né? Então, assim, a gente vê que o temor e o respeito a Deus, ele tem que ser contínuo, né? Ele não pode ser só para homens, né? A gente tem que fazer para Deus. Tudo que a gente que faça, né? Tudo que a gente faz, a gente tem que pensar que a gente está fazendo para Deus e não para homens. Nesse versículo de 12 a 42 aí, os apóstolos, eles se apresentaram aí ao Sinédrio e eles continuavam, né, a realizar os milagres. E aí foram vistos muitos sinais e muitas maravilhas mesmo. Por quê? Porque eles estavam com o Espírito Santo, eles estavam fazendo a vontade de Deus, eles estavam indo, né? Eles estavam discipulando pessoas, eles estavam fazendo, eles estavam discipulando. Ontem mesmo eu falei, eu fui na igreja pela manhã e a pregação do missionário falou muito comigo, porque ele falou da oferta. E a oferta não é você depositar só um dinheiro lá no gasofilácio. A oferta é você se doar, é você dar o seu tempo, é você doar a sua vida, né? Para Deus, é você ofertar, se ofertar. Então, assim, a gente tem que ver que nós somos cartas vivas, né? Todos estão ao nosso redor, vê as nossas ações, vê o que a gente faz. Então, a gente tem que doar, viver um evangelho como esses apóstolos na época estavam dispostos a começar, né, esse evangelho aí, do partir do pão, da união, da comunhão. E eles viviam nessa comunidade aí, e eles realizavam milagres. Então, assim, a gente vê como é lindo, né? Quando a gente está numa comunidade, quando a gente está numa comunhão com a igreja, e que a gente vê que Deus está agindo, né? Que o Espírito Santo está se movimentando ali para que todos tenham a mesma visão. Mas infelizmente isso não acontece com todos, né? Foi o caso ali de Safira e de Ananias, né? Muitas vezes a gente está na igreja, mas está fora, né? Não está ali com intimidade, não está no mesmo propósito. Então é muito importante quando a gente volte, né? Aos caminhos do Senhor mesmo e entenda o propósito de Deus, porque o evangelho ele é simples.
Ontem à noite também o pastor falou do evangelho simples, do evangelho que é você e Deus, né? O evangelho que você pode, que você é livre, que você não precisa ficar fazendo muitas, como se diz, às vezes tentando, né, se justificar em tudo. Ele quis dizer isso, né, que às vezes a pessoa viaja, vai para as férias e tal, e tem igrejas que elas são tão, uma doutrina tão forte que eles ficam tentando mandar mesmo na vida dos fiéis ali, né? Então ele falando ali que a gente tem liberdade, né? Que onde eu for, Jesus está comigo, né? Que maior é o que está conosco. A gente não precisa ficar com temor ou achando que eu tô fora do círculo ali, né? Só porque eu viajei. Muita gente pensa nisso, né? Então assim a gente tem que saber que quando a gente tem o Espírito Santo, nós somos filhos amados de Deus. Então, aonde eu for, eu levo a presença. Né? Aonde eu for, o Evangelho vai comigo. Então, assim, nós somos cartas vivas, né? Nós temos uma nuvem de testemunhas. E aí nós vemos que o testemunho dos apóstolos aqui, diante das autoridades, os apóstolos testificavam de Jesus. Eles apontavam que eles obedeciam a Deus antes dos homens. Então aqui Gamaliel, ele aconselhou cautela, né? Ele lembrou que se o movimento for de Deus, não pode ser detido. Então a obediência aqui dos apóstolos, eles foram açoitados, né? Mas eles continuaram a ensinar, eles continuaram a pregar sobre Jesus, eles demonstraram obediência, uma obediência inabalável. Eles foram presos, né? Eles foram presos, mas eles não abaixaram a cabeça, eles não se desmotivaram. Ao contrário, eles ficaram alegres. Eles ficavam alegres porque eles estavam sofrendo ali por causa do evangelho, por causa de Jesus. E eles achavam que eles não eram dignos, né? Então, aqui, a resposta dos apóstolos, eles achavam que eles estavam dando a prioridade para Deus, a obediência a Deus, mesmo diante da oposição humana. Eles priorizaram a obediência. Então, obedecer a Deus. Como é importante você ouvir a voz do Espírito Santo. Como é importante você estar em comunhão com os irmãos, com a igreja, com o Espírito Santo de Deus. Então, a soberania também é a providência de Deus. Gamaliel, ele destacou aí que se fosse de Deus, né, o propósito prevaleceria. Então ele mesmo aí, ele estava destacando a soberania de Deus, né, a providência de Deus. E apesar da perseguição, os apóstolos eles perseveraram na proclamação do evangelho. Eles demonstraram coragem, eles demonstraram comprometimento também, compromisso. E o povo ele reagiu bem ao testemunho dos apóstolos, né? Eles mostraram que a verdade e a fidelidade de Deus, ela impacta na vida da pessoa, né? Então, Atos 5 aqui, ele é muito importante, né? Porque ele revela aí o papel dos líderes, o temor também, o respeito diante de Deus, né? Ele prioriza aí a obediência a Deus, mesmo diante da oposição, mas a soberania de Deus, ela prevaleceu, a providência de Deus, a perseverança, né? Mesmo em face aí a perseguição,
esses princípios eles continuam sendo fundamentais para uma vida temente ao Senhor, né? E Pedro, ele aqui no 17, aqui movido por inveja, as autoridades religiosas, percebendo o crescimento da igreja, ordenou a prisão dos apóstolos, né? E ao ser chamado mais uma vez para depor, Pedro, em sua defesa, anuncia Jesus Cristo e fala sobre o propósito da sua morte e ressurreição. E para mostrar às autoridades de Israel de intimidação não estava surtindo efeito, Pedro declarou: é preciso obedecer antes a Deus do que os homens. Então é muito importante essa obediência, né? Será que estamos obedecendo a Deus ou estamos obedecendo aos homens, né? Fazendo a vontade de Deus, ouvindo a Deus. Ontem mesmo o missionário falou sobre isso, né? Da gente ouvir a Deus, da gente estar conectada, a gente estar conectada com a intimidade do Senhor e ouvir o que Deus quer, não o que os homens querem. Aí ele falou sobre a obra dele, né? Lá em Moçambique, que um chefe lá queria tirar ele de um lugar. E ele orou assim 60 dias. 60 dias ele orou e Deus deu a direção para ele ir, que ele teria que ir para o sul. E depois, antes de completar os 60 dias, o próprio chefe lá falou para ele que ele teria que ir para esse lugar. Então, assim, a gente vê que Deus fala, né? É só a gente ter intimidade, só a gente buscar a Deus, né? Na essência, ter um relacionamento contínuo com Deus, buscar o Senhor, que a gente vai ter essa intimidade com Ele. Então, o conselho dele para as autoridades religiosas é de alguém que realmente teme a Deus. E falou: deixe esses homens em paz e solte-nos. Foi o que Gamaliel falou, né? Gamaliel, ele era um grande e respeitado mestre, né? Inclusive, ele foi o mentor de Paulo, quando Paulo estudava para ser doutor da lei. Então, se o propósito, a atividade deles for de origem humana, fracassará. Mas se for de Deus, se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-lo, pois se acharão lutando contra Deus. Então ele reconhecia quem é que mandava lá, né? Ele reconhecia Deus, né? Ele reconhecia Deus. Então que mais uma vez os apóstolos eles são libertos, né? E nessa ocasião a alegria sobrenatural tomou conta dos seus corações. Por quê? Porque o motivo era o fato de ser considerado digno de sofrer por amor ao nome de Jesus. Então, assim, a gente vê como é importante a gente ter o nome de Jesus, né? Levar o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. Como a gente falou lá no capítulo 3, né? Em nome de Jesus, Pedro, ele curaram um enfermo que estava doente, que estava aleijado há 40 anos. Então, o nome de Jesus tem poder para curar, para libertar. Então, nós podemos usar o nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, podemos colocar a nossa fé em prática também. E orar, né? E orar pelos que estão necessitando, que estão precisando. Amém? Mais alguém quer colocar alguma coisa sobre esse capítulo aí? Eu sempre falar algum. A gente vê também, né, que como foi sobrenatural ali a saída dos apóstolos lá da prisão, né? É maravilhoso esse versículo aí. Nós vemos que a fé, né? A fé deles levou com que eles foram perseguidos, foram colocados numa prisão, mas durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e levou eles para fora. E falaram: dirijam-se ao templo e relatem ao povo toda a mensagem desta vida. Então eles estavam cheios do Espírito Santo, né?
eles, ao amanhecer, eles entraram no pátio do templo como havia sido instruído e começaram a ensinar o povo. Então, eles saíram de um lugar, né, uma prisão, e eles continuaram com o propósito dele, que é ensinar o povo. E toda a Assembleia dos Líderes Religiosos, para todas as Assembleias dos Líderes Religiosos de Israel. E eles foram, né, depois convocados, né, pelos líderes religiosos a se apresentar de novo na Assembleia, né? Mas a gente vê como eles tinham propósito, como eles estavam cumprindo um propósito, levando a palavra, né? E essa prisão não diminuiu não diminuiu, não fez com que a fé deles fosse abalada, que eles ficassem com medo. Ao contrário, foi um impulsionamento para eles continuarem a falar de Jesus, para eles continuar a proclamar que Jesus é o Cristo. Cris, alguém quer falar alguma coisa? Pode ficar à vontade, que já estamos aqui quase terminando, né? Muito lindo, né? E, assim, um que me chama bastante atenção é esse 38 e 39, né? Que ele fala sobre, portanto, neste caso, eu os conselho, deixem os homens em paz, e solte, se o propósito da atividade for de origem humana, fracassará, mas se for de Deus, ninguém impedirá, né? E é isso, né? Quando realmente é de Deus, o pastor sempre cita, né? Um versículo, o pastor da igreja que eu vou, que as portas que Deus abre, ninguém fecha, né? Então, quando é realmente para acontecer, assim, não vai ser fácil, né? Que a gente vê aqui o quanto que eles foram perseguidos, o quanto que a caminhada, né, é desafiadora, mas que o Senhor tá junto, né? Dando a provisão. Então a gente foi vendo milagres. E outro versículo também aqui muito que chamou a atenção, né? Que um pouquinho antes aqui no 15, deixa eu até voltar aqui, que aqui comenta sobre que eles colocavam as pessoas na rua, em macas, deitado, para que pelo menos a sombra de Pedro, né, quando ele passasse ali, a sombra dele, e a gente vê na Bíblia falando que Pedro, a sombra dele curava as pessoas. Então, olha só, né, que coisa mais maravilhosa, né, ele tão cheio do Espírito Santo ali, que a sombra ia curando. Olha só que coisa mais... E eu creio que isso vai acontecer também em breve. Amém, glória a Deus. E acho que é isso aqui que chamou a Mas atenção. é isso, né, Mayara? É a gente estar no propósito, né? É estar no propósito, não se desviar, ter intimidade, buscar intimidade com o Senhor. Se doar, né? É porque, é como eu falei ontem, eu vou colocar até no grupo lá a mensagem do missionário, que foi linda, maravilhosa. Eu até gravei. E ele falava sobre isso, ele falava sobre você se doar, que o evangelho é simples, né? Que você tem que ser aquela pessoa que a pessoa vai ler você e vai identificar que você é uma serva do Senhor, entendeu? Então, assim, ele falava muito de você não furar a fila do banco, de você não se estressar no trânsito, de você falar com mansidão, né? De você realmente demonstrar com atos e palavras, né? Que você é uma discípula de Jesus e que você leva o evangelho. E que o evangelho é isso, né? Não é você ir para Moçambique, não é para você. Ele falando, né? O evangelho é para você falar de Jesus onde você está, né? O seu campo missionário é a sua casa, é o seu trabalho, é a sua escola, é onde você está. Então, assim, as pessoas, a gente pensa que não, mas as pessoas estão lendo a nossa vida. E a nossa intimidade com o Senhor, a intimidade com o Espírito Santo, vai fazer com que outras pessoas sejam impactadas e vá para o Evangelho por causa das nossas vidas. Então é por isso que esse ano se a gente buscava Deus, a gente vai buscar mais ainda, né? Porque eu quero que onde eu passar a pessoa fale ali, ó, vai ali uma mulher de Deus. Então, assim, a gente tem que realmente buscar isso, né? Buscar de Deus que seja reconhecida, as nossas vidas sejam
reconhecido como uma pessoa do Senhor, que leva o evangelho. Assim como Paulo aqui, Pedro, né? Pedro e João aqui, ó, que fala que eles curavam, eles levavam os doentes às ruas e colocavam, né, em camas e macas, e a sombra deles, que era projetada neles, curavam as pessoas. Então a gente pode, através das nossas vidas, a gente pode outras pessoas serem levadas, né, ao Evangelho e conhecer a Jesus. Um Jesus te ama que você fala pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. E o Evangelho é isso. Não é você sair distribuindo panfleto, também é, né? Mas o que vale mesmo é a sua vida no altar, né? É como você está, como as pessoas estão te lendo. É isso que leva outras pessoas a ir conhecer o mesmo Jesus que a gente serve. Amém. Alguém pode terminar orando aí? Falando. Cleide? Cadê Cleide? Amém. Amém. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos e te bendizemos nesta manhã. Amém, Jesus. Obrigada, Deus, pela leitura da tua palavra. Obrigada por tantos ensinamentos. Obrigada, Pai, porque o Senhor é bom o tempo todo. O Senhor é quem nos guia, quem nos livra todos os dias. O Senhor, através do teu Espírito, nos ensina. Amém, Nos Jesus. ensina através da tua palavra o que devemos fazer, como devemos falar, como devemos nos portar. Obrigada, Senhor. Obrigada novamente, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovaram neste dia sobre as nossas vidas. Obrigada, Deus, pela leitura de Atos. Obrigada, Senhor, porque hoje eu creio que o Senhor nos inspirará e nos guiará durante este dia todo. O Senhor falará aos nossos corações através desta palavra e de outras que virão. Eu creio, Senhor, que neste devocional e no nosso devocional particular, o Senhor nos guia a uma intimidade tão forte contigo, Pai, para que nós entendamos os teus planos, os teus segredos. Amém, O Jesus. Senhor não quer nos tratar como servos, mas como filhos. Amém, E Senhor. para que nós realmente, Senhor, entendamos que somos filhos. Não importa se adotivos, somos filhos enxertados nessa videira que é o Senhor. E nós te agradecemos, Pai, te agradecemos por este milagre da salvação. Te agradecemos por ter nos aceitado como filhos. Obrigada, Senhor, por ter nos adotado. Obrigada, Pai, por nos fazer participantes do teu reino. Jesus, como nosso irmão mais velho, Deus, obrigada pela vinda do teu filho, teu único filho. E através de um único filho, o Senhor fez muitos. Obrigada, Senhor, pela tua doação, pela tua entrega. Obrigada, Deus. E que nós hoje possamos entregar também tudo que nós temos ao Senhor. Que nós possamos entregar a nossa vida, Deus, ao teu ministério, ao teu reino. Ah, Pai, nós como embaixadores que somos nesta terra, teus filhos, Senhor, nós declaramos, ó Pai, eu declaro, Deus, que o nosso soldo, o nosso salário não vem desta terra, vem de Ti. E que o Senhor possa então suprir todas as necessidades de cada um dos teus filhos, da tua igreja, do teu corpo, ó Pai. Que o Senhor venha suprir as necessidades físicas, emocionais e espirituais, em todos os âmbitos, Senhor, da nossa vida, que o Senhor possa nos dirigir como o Senhor quer. Não, Senhor, o que nós queremos, mas o que nós sim precisamos, Deus, porque o Senhor é quem sabe do nosso futuro. O Senhor é quem direciona todas as coisas. Pai, vem, confirma a tua obra em nós. Confirma, Senhor, o que o Senhor quer. Deus, dirige-nos, Senhor, dirige-nos. Visita cada família, traga cura, traga libertação, traga salvação, Senhor, em cada família. Que nós possamos hoje dizer, eu e a minha casa servimos o Senhor, profetizar isso, porque nós precisamos crer. O Senhor diz que se nós crermos e não duvidarmos,
não seremos como as ondas do mar, levadas por qualquer vento de doutrina, não. Que nós estejamos agarrados, arraigados em Ti o tempo todo, Deus. Que a nossa fé seja, Senhor, forte. Venha, Senhor, e acrescenta-nos fé. Dá-nos da Tua paz. Senhor, cria em nós, Deus. Completa em nós a Tua obra Amém, e cria em Jesus. nós um espírito inabalável. Deus, que todos os gomos do Espírito, do fruto do Espírito, venha a ser gerado em nós, em nossos corações. Nós precisamos tanto de Ti, Senhor. Por nós mesmos nós nada sabemos e nada podemos fazer, mas através de Ti, do Teu Espírito, de como o Senhor nos guia e aonde o Senhor quer nos levar, porque nós sabemos que o Senhor pegará na nossa mão e nos levará pela eternidade. Nós cremos nisso, Senhor, e Te agradecemos, Pai. Te agradecemos pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, que desde quando nós estávamos na barriga da nossa mãe, ainda informes, o Senhor nos via. E aí o Senhor nos gerou ali, o Senhor cuidou de nós em cada órgão que foi feito, em cada membro do nosso corpo, o nosso nascimento. O Senhor nos gerou e nos deu o nascimento. E no nascimento o Senhor nos deu do Teu Espírito o fôlego de vida. Senhor, que o Teu Espírito nos guie, que o nosso Espírito venha estar conectado ao Teu Espírito, Pai, e que Ele venha determinar e governar sobre o nosso corpo, sobre a nossa alma, sobre as nossas emoções, que o Senhor venha nos guiar, que não seja, Senhor, através da nossa carne, que nós não venhamos dar ouvidos à nossa carne, que nós não venhamos dar ouvidos à nossa alma, mas o Teu Espírito que guie o nosso espírito e que essa voz nós venhamos dar ouvidos, que nós venhamos estar sensíveis à voz do Teu Espírito Santo. Senhor, ali, Pai, como foi lido aqui na Tua palavra, Gamaliel cheio de sabedoria, ali eu acredito que ele foi muito usado por Ti para falar aquela palavra. Ah, Deus, venha nos guiar, Pai, assim, para que nós venhamos falar o que Te agrada, falar exatamente o que o Senhor quer. Tira toda a procrastinação, Senhor, do nosso corpo, da nossa mente, e que nós venhamos executar a Tua obra, que nós venhamos falar do Teu amor, que nós venhamos ser mulheres, Senhor, homens cheios do Teu Espírito nesta terra, para que nós venhamos, Senhor, executar a Tua obra, Pai. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor que a cada dia o nosso ouvido, o nosso coração esteja aguçado, Pai, a estar contigo, a falar das Tuas coisas, que não venha, Senhor, de maneira alguma, o nosso próprio ser levantado, Senhor, num ego, não, que nós venhamos ter humildade e poder falar exatamente o que o Senhor quer. Ensina-nos a orar em línguas para edificação própria. Ensina-nos a orar, Senhor, como convém nós devemos orar. Que o Teu Espírito Santo, que entende todas as coisas do reino espiritual, venha nos guiar como devemos orar, como convém. Em nome de Jesus, Senhor, nos guia, Senhor, e cura todas as mazelas, cura, Senhor, todo o trauma de infância, da juventude, da adolescência, do passado. Cura, Senhor, cada um, Senhor, em nome de Jesus. Que nós sejamos, Senhor, Pai, guiados pelo Teu Espírito a sermos homens e mulheres maduros na Tua presença. Que a Tua maturidade chegue em nós, a ponto de que nós venhamos focar, sim, no Teu reino, todas as coisas feitas aqui, desde, Senhor, cada diversão, cada momento que nós venhamos ter de relax, de relaxamento, de descanso, também seja para a Tua glória. Tudo que nós venhamos fazer nesta terra seja para a Tua glória. Guia-nos neste dia, Pai, e traz-nos, Senhor, a paz que excede todo entendimento, que ela habite em nós. Nós Te agradecemos e Te louvamos. Muito obrigada, Pai, pela vida de cada um dos irmãos que aqui está.
Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela tua palavra lida esta manhã, pela explanação através da tua filha. Obrigada, Deus. Muito obrigada. E que o Senhor nos direcione neste dia e abençoa-nos, Senhor, no dia de amanhã. O Senhor que não dorme, não dormita. Ah, Pai, é em Ti que nós depositamos a nossa fé. O Senhor que é o Todo-Poderoso, maravilhoso, aquele em quem não há sombra de variação, como diz Tiago 1,17. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada. E que em nós, venha habitar esta tua característica, que não haja sombra de variação em nós também, como teus filhos, que nós sabemos que nesse DNA espiritual que o Senhor colocou em nós, nós podemos clamar por esta parte de Ti em nós, que não venha ter mudanças, que nós hoje não sejamos uma pessoa, amanhã outra, que hoje pela manhã nós não estejamos com um sentimento e à tarde outro, à noite outro, não. Que em nós venha ter um pouco dessa Tua característica, Senhor, que venha em nós, que nós não venhamos ter mudanças, variações. É o que eu te peço esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Vem e sela, Senhor. Sela em nós isto. Amém. Amém. Glória a Deus. Semana abençoada para todos nós. Convidar também a irmã Cleide para trazer a palavra amanhã, tá, irmã Cleide? Amém. Glória a Deus. Ok, então fica na sexta, né? Na sexta nós estamos em oração. Vai fazer oração, né? E também a gente pode ver com a irmã Anne. A irmã Anne também trouxe um testemunho muito lindo durante as férias. Ela pode, Amém. né, na sexta-feira trazer também a parte do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus.